Hoje vamos falar sobre incontinência urinária. Dr. Flávio, que é urologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Está de novo aqui com você. Sempre importante a gente falar de saúde, ainda mais quando se fala de incontinência urinária. Porque as pessoas imaginam que quem sofre de incontinência urinária, quem já tem uma idade mais avançada. E não se fala muitas vezes em prevenção que se pode fazer para prevenir que quando a gente chega na terceira idade, a gente tem esse problema, doutor Flávio? É verdade. Incontinência urinária é um problema muito sério, de saúde pública, inclusive, né? E pessoas a partir de 45 anos já podem estar apresentando esse tipo de problema. No grau um pouco menor, né? Sim, mas claro que é relacionado com pessoas na terceira idade, mas pessoas jovens, a partir de 40 anos, já podem estar tendo esse tipo de problema. Por isso que é bom a gente pensar, gente, na prevenção. Em fazer exercícios físicos para fortalecer esse assoalho pélvico, que é tão importante, né, doutor Flávio? Exatamente. A incontinência urinária, inclusive eu acabei de checar esses números, né? Talvez seja um dos maiores problemas de saúde pública na minha especialidade. Ah, é? Isso. A segunda maior fila de pacientes aguardando cirurgia no SUS é para correção de incontinência urinária. Em 2013, esses são dados oficiais do SUS, 12 milhões de mulheres aguardavam na fila para fazer a cirurgia para correção da incontinência urinária. E você sabe quantas pessoas conseguiram fazer a cirurgia? Acho que muito poucas, né? 5.478 mulheres. Deu menos de 0,045%. Mas se a gente falasse em prevenção, essas mulheres que hoje sofrem com incontinência urinária, se tivessem sido alertadas lá atrás, talvez teriam evitado, em alguns ou pelo menos casos, atenuado, né, sim. o problema. A gente tem alguns mitos e verdades, vamos começar por eles, porque assim a gente já vai te ajudando a entender bem essa história. A incontinência urinária acomete apenas os idosos, como a gente diz. Não é verdade, né? não. Então, isto é um mito. Sim. A próxima, vamos ver. É mais comum que mulheres sejam alvos da incontinência urinária. Isso é verdade. Verdade, né? É verdade. E por quê? Quer dizer, o fator hormonal conta bastante também? Sim, vários fatores contribuem, né? As mulheres mais propensas à incontinência urinária são aquelas que estão acima do peso, são mais sedentárias, muitos partos normais, tiveram partos de bebês muito grandes ou fizeram parto tipo fórceps. Ou também que tiveram cirurgias ginecológicas, como a retirada do útero, a esterectomia. E também ela se agrava quando a mulher entra na menopausa, por uma questão hormonal. A incidência de incontinência urinária é de 30% em todas as mulheres acima de 45 anos. Mas é muito alta. Uma em cada 3 mulheres. Então claro que em graus variados, diferentes, mas aquela mulher que reclama, que ela ri e perde um pouco de urina, ela tosse e perde um pouco de urina, essa é a hora certa dela começar já um tratamento para evitar que ela já pode procurar o especialista. Pode? É que esse número, né, a gente tem a percepção de que parece grande quando você fala esse número, mas é que as mulheres, elas adquirem hábitos para tentar minimizar esse problema. Então, elas começam a fazer xixi toda hora. Porque com a bexiga vazia, não se perde urina. Então, elas se policiam, elas ficam procurando o banheiro para sempre estar com a bexiga vazia, para diminuir o risco de perder urina numa situação constrangedora. E muitas mulheres já usam absorventes, usam mods para tentar também minimizar o impacto disso. Mas a verdade é que quem tem incontinência urinária sofre muito com esse problema. Sofre. E tende a um isolamento social. Ela deixa de viver, de conviver em família, de sair para um evento. E sendo tão jovem, né? 45 anos, para a gente ter uma expectativa de vida no país de 74 anos para as mulheres, mais ou menos. 75. E a distribuição da incontinência urinária, é importante dizer, ela acomete mais as mulheres das classes sociais mais carentes. Você sabe por quê? Por quê? Porque as mulheres das classes mais carentes, que elas não têm acesso tão fácil aos serviços de saúde. Preventivos, principalmente. Preventivos, né? Exatamente. Então, elas têm mais partos normais. Geralmente, as mulheres das classes mais altas fazem cesárea. As mulheres também mais humildes têm mais filhos, mais partos. Então, se cuidam menos. Elas não. Exatamente. E eu falei na prevenção, gente, porque a gente fala muito em ter uma musculatura forte para proteger os ossos, proteger o corpo de quedas e tudo mais. Mas pouco se fala sobre o assoalho pélvico, que é uma musculatura tão importante que literalmente segura os órgãos, né, doutor? Isso.
E ela é fundamental para você ter a prevenção, né? Se você tem uma musculatura do assoalho pélvico fortalecida, você dificilmente vai ter incontinência urinária. E o teu médico mesmo, tanto o ginecologista como o urologista, vai poder te dizer de que forma fazer essa atividade física. É claro que depende do grau de incontinência urinária que essa mulher tem, Perfeito. mas de um jeito em casa, simples, sem Sim. um custo alto, você pode resolver isso, né, doutor? Exatamente. Tanto que o tratamento da incontinência urinária hoje não necessariamente é a cirurgia. Para casos mais leves, hoje existe a fisioterapia do assoalho pélvico. Então são fisioterapeutas com orientação e indicação médica que fortalecem essa musculatura, seja com exercícios que são treinados ou até por estimulação elétricos, isso. E você consegue melhorar muito esse problema. Vamos para mais um? Não tem que ter vergonha de falar sobre isso, hein? Mito ou verdade? Incontinência urinária e bexiga hiperativa são a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa, isso é um mito de verdade. Alguns casos de bexiga hiperativa, essa é uma causa de incontinência urinária. É mais fácil explicar assim, a incontinência urinária, ela é classificada em 2 tipos. Nós temos a incontinência urinária de esforço, que é aquela que a mulher perde urina quando tosse, espirra, faz algum tipo de esforço. E tem a bexiga urinária, incontinência urinária de urgência, tá? Que é relacionada à bexiga hiperativa. Quer dizer, a mulher não consegue segurar o xixi? É isso? Ela tem uma vontade muito forte de urinar e não consegue chegar ao banheiro. Tá? Então é um tipo especial de incontinência urinária e que normalmente se trata melhor com medicamento e não com cirurgia. Não sabia disso, é? Sim. O medicamento consegue fazer com que essa bexiga fique um pouco mais forte, é isso? Você começa tratando com medicamentos orais chamados anticolinérgicos. E hoje uma novidade, né, que recentemente, há poucos meses, foi liberado pela Anvisa o uso do Botox para essa situação. Que legal. Né? Então, quem pensa que Botox é só para beleza, para rugas de expressão, não. Você pode usar o Botox dentro da bexiga, que é feito no centro cirúrgico. Você injeta o Botox na musculatura da bexiga e você trata esse problema. Olha que interessante. Tá? Que ótimo. É similar ao Botox de pele, né? Dá aquela paralisada. Mas não é Parcial. eterno. Você precisa fazer reaplicações. A cada 6, 7 meses, depende da pessoa. A gente tem visto que o tempo de reaplicação de Botox na minha especialidade é mais longo. Você pode, às vezes, ficar 1 ano bem. Ah, que ótimo. Então, não é tão frequente como no lado estético, né, do Botox. Exatamente. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Atividade física pode causar incontinência urinária? Não, é o contrário. Oposto, né? É o contrário, isso é um mito. Quer dizer, ela pode ajudar a gente a evitar a incontinência urinária, Exatamente. Então, nós temos que evitar o sedentarismo. E às vezes uma simples caminhada já começa também a ser um estímulo para essa pessoa depois ampliar esses cuidados, né, doutor? Do ponto de vista médico, você sabe que os médicos devem recomendar não uma corrida, né, como você está vendo aqui, mas sim uma caminhada. Porque existe uma altíssima incidência de lesões de joelho, principalmente, em pessoas que estavam sedentárias e começam a tentar já correr. É mais saudável caminhar. Caminhar e aí descobrir qual a velocidade que você pode caminhar, dependendo da sua idade, da sua condição física, para conseguir ter os resultados desejados. Você tem um resultado muito melhor, começando gradualmente, sempre com um check-up preventivo antes, né? Isso é mais saudável. Mas a gente tem um péssimo vício. A gente ficou X tempos, anos, sem fazer nada, de repente, numa semana, já quer correr, começar a correr fazer tudo. Igual um profissional, vai ser impossível. Aí tem uma lesão de joelho, fica 6 meses de cama, é pior. Tem que ter paciência, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? A obesidade é um fator de risco para a incontinência urinária. É verdade. Verdade, né? Isso é uma grande verdade. E aqui a gente fala não só no peso, que vai sobrecarregar essa região pélvica, mas também, obviamente, o sistema hormonal, que também se dificulta com o excesso de peso, né? Exatamente, né? Hoje a gente sabe que a gordura, principalmente essa gordura que a gente vê aqui, é a gordura visceral, é a gordura interna. Essa gordura é extremamente nociva para o nosso organismo, né? Ela tem uma atividade, a gente já sabe, endócrina, mexe com nossos hormônios e faz com que a gente venha a ter uma propensão a ter várias doenças, como diabetes, colesterol alterado. Então, é muito mais complexo do que você imagina. Então, esse tipo de gordura, no homem, a cintura, e na mulher, mais aqui na região do quadril, é muito associado não só à incontinência, mas muitas doenças.
Por isso que a gente tem que evitar, gente, esse acúmulo de gordura na região abdominal. Não é brincadeira, não estamos falando de estética, não, a gente está falando de saúde. Mas, obviamente, a gente falou que a mulher ela tem uma tendência maior a sofrer de incontinência urinária, mas homens também podem sofrer do problema, né? É verdade. Os homens também sofrem de incontinência urinária, mas geralmente isso é decorrente de sequela de cirurgias. E aqui a causa mais frequente é a sequela de uma cirurgia para câncer de próstata. Não sei se você sabe, mas o câncer de próstata é o câncer mais comum no sexo masculino. Então essa cirurgia é bastante frequente e se fala hoje de uma incidência ao redor de 2% de pacientes que fazem a cirurgia de câncer de próstata que ficam com incontinência urinária. Mas a boa notícia é que tem tratamento, né? Tem tratamento para incontinência urinária e se o homem também adquirisse, volto a dizer, parece que está falando 1000 vezes, mas é porque é importante mesmo, se ele começasse a trabalhar com a prevenção, não deixasse para ir no médico só quando tem algum sintoma, poderia se evitar também muitos casos de cirurgias mais graves, né? Sim, e volto a dizer, você pode começar desde o mais simples, que é a fisioterapia, que também serve para o homem, e depois, não havendo um bom resultado, você pode partir para coisas mais agressivas. Aliás, é importante dizer que a medicina avançou muito no campo da incontinência urinária. A gente tem hoje cirurgias chamadas minimamente invasivas. Você faz cirurgias com cortes minúsculos, né? de 2 centímetros na mulher, no homem de 3, 4 centímetros no máximo, na região do períneo, né? e tem uma alta precoce. No dia seguinte, está em casa, com o problema resolvido. Ah, que bom. Não tem que ter medo, gente, nem de diagnóstico e nem de fazer uma cirurgia. Esquece isso. Hoje a medicina avançou tanto que você tenha que ter medo de não ter um diagnóstico e de não ter oportunidade. Isso só depende de você. Vou passar os contatos do Dr. Flávio Zucca, que é urologista. Você pode acessar o site www.leforte, tudo junto, leforte.com.br. Lá você sabe um pouco mais sobre o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. Kátia. Parabéns pelas explicações. Obrigado. Obrigada mesmo.